Saudamos a todos os nossos queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui estamos mais uma vez para o estudo da lição da Escola Sabatina, a lição de número 2, neste novo trimestre, com o título O Livro de Jó. Antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos em busca de mais comunhão, em busca de mais santidade, santidade que vem do Senhor, em busca de maior compreensão da Tua Palavra, no estudo do livro de Jó. Derrama sobre mim e sobre todos os meus irmãos espalhados pelo mundo, derrama sobre todos nós o Espírito Santo e fala ao nosso coração neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a lição número 2 tem como título O Grande Conflito. Que conflito é este? É um conflito cósmico. É um conflito entre o bem e o mal. É um conflito entre Cristo e Satanás. Há pessoas que negam a existência de Satanás, a existência de demônios, mas quem pode negar a existência do mal? Quem já não foi vítima do sofrimento? Quem já não foi atormentado pela angústia, pelo sofrimento da morte, da separação, dos lares, dos sequestros, das guerras? É inegável que o mal existe. O mal já bateu à porta da nossa casa muitas vezes. A morte já assolou você e a sua família muitas vezes. É inegável. E você sabe, querido irmão, que o mal tem um nome. É Satanás. Mas também o bem é inegável. Quem já não viu o amor e a ternura no olhar de uma mãe que chora e que passa noites velando pelo seu filho? Quem já não percebeu o amor e a ternura de pessoas que dão a vida pelos outros? Uma Madre Teresa de Calcutá e outras pessoas que dão a vida pelos necessitados. O amor, a bondade, a ternura, a misericórdia são vistos na vida de centenas de pessoas que são filhos e filhas de Deus. Então o bem também existe. E o bem tem um nome. O bem chama-se Jesus Cristo. E Jesus está sendo refletido e comunicado para os filhos de Deus aqui nesta terra. Portanto, o grande conflito, ele existe. Mas o grande conflito teve um início e terá um fim. O grande conflito não é eterno, porque ele começou e ele vai terminar. Começou no lugar onde menos poderíamos imaginar que começaria, no céu. Exatamente no céu. Foi ali que começou o grande conflito entre o bem e o mal. O verso desta semana, o verso áureo, é de Zacarias capítulo 3 e o verso 2. O Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Zacarias 3:2 está relatando o diálogo entre Deus e Satanás, por ocasião em que Satanás estava acusando o sumo sacerdote Josué. Josué, um homem pecador, como todos nós somos pecadores, mas Josué foi revestido pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pela capa da justiça de Cristo. E a justiça de Cristo nos cobre. E então Deus repreende a Satanás e salva Josué, um símbolo do povo de Deus, que é salvo pela graça e pela justiça do nosso Senhor Jesus. Dispersas através das páginas do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, encontram-se muitas referências e alusões a uma incessante guerra entre Jesus e Satanás, entre o bem e o mal, tanto em nível pessoal quanto cósmico. A Bíblia fala sobre o conflito entre Cristo e Satanás diversas vezes, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Miguel se levanta para batalhar contra Satanás. Aliás, queridos, Miguel é o nome guerreiro do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o nome do Filho de Deus como Salvador. Emanuel é o nome dele como Deus encarnado. E Miguel é o nome do Filho de Deus como guerreiro, guerreiro contra Satanás.
E ele aparece no livro de Daniel diversas vezes. E aparece também no Novo Testamento, no livro do Apocalipse. O conflito está presente no Antigo e no Novo Testamento. Talvez em nenhuma outra parte do Antigo Testamento seja apresentada uma visão mais clara de Satanás e desse conflito e também de como eles podem afetar poderosamente a nossa vida, como no livro de Jó. O livro de Jó é um livro poético, o primeiro livro da Bíblia que foi escrito por Moisés, mas é um livro que traz resposta para muitas perguntas inquietantes que nós podemos ter. Embora nossa história seja diferente da história de Jó, temos uma coisa em comum com Jó. Assim como ele, estamos envolvidos nesse conflito. Nós não pedimos para entrar nesse conflito. Quando nascemos nesta terra, nós já nascemos no conflito entre o bem e o mal. Somos gerados em pecado, como disse Davi em Salmo 51. Em pecado me concebeu a minha mãe. Já somos gerados com uma natureza pecaminosa e ao nascemos com essa natureza pecaminosa. Herdamos esta natureza pecaminosa e entramos para dentro deste conflito entre o bem e o mal. Mas a boa notícia, meu querido irmão, é que você e eu não estamos sozinhos. Nós temos um poder vencedor. Nós temos um poder vitorioso ao nosso lado e que não nos abandona. Ele passou por onde nós passamos. Ele palmilhou a senda que nós palmilhamos. Ele caminhou por onde nós caminhamos. Ele sentiu as dores que nós sentimos e ele pode te ajudar a ser vitorioso, como fez também com Jó, que saiu vitorioso para a glória de Deus. Na parte de domingo, o título é Um Pequeno Céu na Terra. Um pequeno céu plantado neste mundo de pecado desperta sempre a ira de Satanás. Jó e a sua família era como que um pedacinho do céu dentro da terra. Porém, a terra se tornou o quartel-general de Satanás. Ele fez da terra o seu quartel-general. E ali dentro estava Jó, um homem fiel, íntegro e temente a Deus. Despertou, obviamente, a ira de Satanás. Você sabe que quando você ama Jesus, quando você faz do seu lar um pedacinho do céu aqui na terra, quando você inicia o dia louvando a Deus, cantando hinos, lendo a Bíblia, colocando-se de joelhos juntamente com a sua esposa, seus filhos, quando você ora, quando você está louvando ao Deus Criador dos céus e da terra, neste planeta Terra, que é chamado o reino deste mundo, o reino das trevas, você atrai a ira de Satanás. Mas você não está sozinho, porque Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o Deus soberano, só Ele é Deus, e Ele é invencível, e Ele se dispõe a cercar você e a sua família com os anjos de Deus se acampam ao redor daqueles que o louvam, ao redor daqueles que o temem. Mas nós temos que, sim, fazer do nosso lar um pedacinho do céu, aqui na terra. Não importa que vamos despertar a ira de Satanás. Muito mais importante é que nós vamos despertar o amor e o carinho, a ternura de Deus a nosso favor. Quando nos ajoelhamos, quando oferecemos sacrifícios de intercessões a favor da nossa esposa, a favor dos nossos filhos, quando somos sacerdotes, como Jó era sacerdote, ele oferecia sacrifício pela sua família, pelos pecados dos seus filhos. Ele realmente entendeu que ele era o sacerdote, o representante de Deus na família. E você, pai, você, marido, você, homem, você foi investido por Deus para ser sacerdote, para liberar bênçãos de Deus para os filhos, para a esposa. Entenda que você é o representante de Deus na família. Deus o investiu desta autoridade. Exerça esta autoridade em nome de Deus, para a glória de Deus. O livro de Jó, capítulo 1, verso 1 a 4, eu quero ler para vocês. Jó, capítulo 1, e os versos 1 a 4. Abra sua Bíblia. Jó, capítulo 1, e vamos ver então os versos 1 até o verso 4. O livro de Jó é um livro poético escrito por Moisés, e aqui nós temos a descrição de quem era Jó.
capítulo 1, verso 1 a 4. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Que descrição linda! Mas esta descrição linda de Jó não é uma descrição que deve pertencer somente a Jó. Esta não é uma particularidade de Jó. Pode ser também uma particularidade sua e minha. Assim como Deus descreveu Jó como um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, Deus também pode falar de você, querido pai. Você, querida mãe, você, querido jovem, você, querido amigo. Deus pode falar de você também, que você é sincero, que você é reto, que você é temente a Deus e que se desvia do mal, que desvia os olhos para não assistir filmes de violência, de sangue, de imoralidade, de promiscuidade. Deus pode sim, porque o Espírito Santo faz de você um homem e uma mulher semelhantes a Jesus. E quando os nossos olhos são ungidos pelo Espírito Santo, nossos olhos não contemplarão cenas de violência, de imoralidade, de sangue, de injustiças. Não. Nossos olhos vão contemplar as coisas celestiais. E aqui diz que Jó, verso 2, nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Então eram 10 ao todo. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço. Portanto, Jó tinha uma grande família. Além dos filhos, tinha muitos servos que moravam e trabalhavam na fazenda. E aqui diz, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Os filhos de Jó eram jovens. E jovem é jovem. Eles tinham festas de aniversário, eles tinham seus momentos de lazer. E Jó, como um pai preocupado, ele tinha temor de que os seus filhos desagradassem a Deus. Então Jó, de madrugada, antes do sol nascer, Jó intercedia pelos seus filhos. Jó oferecia sacrifícios pelos seus filhos. O livro de Jó começa com um cenário edênico, retratando um homem de fé, integridade, abastado e que tinha tudo que alguém podia desejar. Jó levava uma vida quase perfeita, mas ele estava vivendo no mundo caído. A vida de Jó atraiu a ira de Satanás. Assim também, meus queridos, a vida dos Jós modernos, a vida dos santos do Altíssimo que vivem nesta última geração, nestes últimos dias que antecedem a volta de Jesus. A vida santa e justa que você e eu estamos vivendo pela graça de Jesus também atrai a ira de Satanás. Mas que me importa? Por que nos preocuparmos com isso? Mais importante do que a ira de Satanás é o amor de Deus, é a graça de Jesus, é a proteção dos anjos de Deus que se acampam ao nosso redor. Nós devemos ter a nossa mente focalizada nesta graça, neste amor divino, na proteção e na misericórdia de Deus, e deixarmos Satanás de lado. Ele existe, mas ele é um poder vencido pelo sangue de Jesus. Na pergunta da lição de domingo, diz assim: ele vivia em um mundo caído e afetado pelo mal. Jó vivia no mundo caído e afetado pelo mal. Mas ele se desviava do mal. Desviar-se do mal é uma atitude intencional, é uma atitude racional, é uma decisão que Jó fez de se desviar do mal. Jó é o meu exemplo e é o teu exemplo. Nós precisamos tomar uma atitude intencional e racional, uma decisão de romper com o mal, de desviar os olhos do mal, não ouvir as músicas que exaltam Satanás, não assistir os filmes que exaltam a Satanás, não assistir às novelas que exaltam o reino das trevas, do espiritismo e da bruxaria. Portanto, meus queridos, desviar-se do mal é algo
muito importante na vida dos filhos de Deus, dos santos do Altíssimo, que vivemos nesta última geração. Jó, o sacerdote do lar, era o liberador das bênçãos. Nas festividades dos seus filhos e filhas, Jó temia que eles desagradassem a Deus. Como fiel sacerdote do lar, ele oferecia sacrifícios por eles individualmente. Conhecia o ofensivo caráter do pecado e o pensamento de que os seus filhos pudessem se esquecer das reivindicações divinas, levava Jó a Deus como intercessor em favor deles. Assim você e eu, como pais, deveremos exercer esta função sagrada que Deus nos deu e liberar bênçãos para os nossos filhos, através da intercessão. Na parte de segunda-feira, o título é Conflito Cósmico. Em Jó capítulo 1, verso 6 em diante, Jó capítulo 1, verso 6 em diante, abrem-se as cortinas. Aqui Deus abre diante de nós as cortinas que separam o mundo visível do invisível. E quando Deus abre as cortinas que separam o mundo visível do invisível, nós vemos algo que somente o livro de Jó menciona. Um concílio celestial. Uma reunião em que os representantes de todos os mundos vinham diante de Deus. E representando o planeta Terra veio também Satanás. Vocês sabem que Adão e Eva, quando pecaram, eles transferiram para Satanás o poder e a autoridade de governar o mundo. Deus investiu Adão desta autoridade e, ao ele pecar, transferiu para Satanás. Por isso, aqui no capítulo 1, verso 6, mostra que Satanás compareceu no céu, no concílio celestial, juntamente com todos os representantes de outros mundos que não caíram. Satanás veio representando o planeta Terra. Por isso podemos entender o diálogo que foi feito aqui entre Deus e Satanás, no capítulo 1, verso 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não há de blasfemar de ti na tua face. Queridos, esse diálogo que é descrito aqui entre Deus e Satanás, demonstra que, embora Satanás estivesse ali, representando o planeta Terra, quem deveria estar ali deveria ser Adão, mas ali estava Satanás. Mas Adão teve o livre-arbítrio e a liberdade de escolha, ele escolheu entregar para Satanás o domínio da terra. E Deus respeitou a presença de Satanás no concílio, representando o planeta Terra. E perguntou: de onde vens? Venho de rodear a terra e passear por ela. A resposta de Satanás demonstra que realmente o quartel-general dele era o planeta Terra. Ele encontrou uma célula hospedeira. Uma célula hospedeira foi o planeta Terra. Porque Satanás se instalou aqui no planeta Terra. E agora estava representando o planeta. Foi quando Deus perguntou: viste o meu servo Jó? Viste lá o meu servo que me representa, que me ama, que me obedece? Queridos, o diálogo entre Satanás e Deus mostra que o pecado surgiu muito antes desse diálogo entre Deus e Satanás. O capítulo 1, versos 6 a 12, mostra o diálogo, mas não mostra a origem do pecado, porque a origem do pecado antecede a esse diálogo. Nós vamos estudar na quarta-feira, creio, nós vamos estudar sobre a origem, isso mesmo, na lição de quarta-feira vamos estudar a origem do pecado.
Nós encontramos aqui na lição de segunda-feira uma descrição bíblica, a mais clara que possa existir, do grande conflito. Nós lemos aqui: há muito o que analisar nesses poucos versos. Eles revelam um conflito cósmico. Não vemos nessa passagem uma conversa calma, pacífica e tranquila. Humanamente falando, Deus falou de Jó com um sentimento de orgulho, como um pai que tem orgulho do seu filho. Satanás, em contrapartida, zombou do que o Senhor disse a respeito de Jó. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Quase podemos ouvir um sarcasmo, um tom de zombaria no que Satanás disse ao Senhor. Queridos, assim como Deus se orgulhou de Jó, Deus também pode e quer, e certamente vai se orgulhar de você, meu irmão. Vai se orgulhar da sua vida, do seu lar, porque o seu lar é um lar que começa louvando a Deus todas as manhãs. Quando o sol nasce, você está ali reunido com a sua família, cantando hinos, estudando a lição da escola sabatina, estudando a Bíblia, intercedendo pelo lar. À noite, antes de dormir, os lares dos filhos de Deus, em vez de estarem com os olhos pregados na televisão, estão com os olhos pregados na Bíblia, estudando a Bíblia, cantando hinos, e esta é a última cena no lar dos filhos de Deus, louvando a Deus antes de dormir, pela manhã e à noite. Louvores serão erguidos do seu lar, e os céus todos sentirão, todo o céu sentirá orgulho de você e do seu lar, porque o seu lar será um pedacinho do céu aqui na terra, como no tempo de Jó. E quando isso atrair a ira de Satanás, fique tranquilo, porque Deus cuida de você. Na parte de terça-feira, o conflito na terra. O conflito no céu foi transferido para a terra. Começou no céu o pecado, a rebelião entre Satanás, conhecido como o mais poderoso anjo do céu, contra Deus. Depois ele foi expulso do céu. Isso está relatado em Apocalipse capítulo 12. Vamos ler com vocês Apocalipse capítulo 12. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 12 descreve em detalhes esta rebelião que houve no céu. Capítulo 12 de Apocalipse e os versos 7 em diante. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Miguel, como eu disse, é o nome guerreiro de Jesus. Ele e 2/3 dos anjos lutaram contra Satanás e 1/3 dos anjos. Eles foram expulsos do céu. E, queridos, o conflito cósmico que começou no céu foi transferido para a terra. Quando Satanás foi expulso do céu para a terra era sem forma e vazia, exatamente como diz Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 e o verso 2 menciona que a terra, o planeta já existia, mas era sem forma e vazio. Em Gênesis capítulo 1, verso 1 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Ninguém sabe que princípio é esse. Num tempo, na eternidade, Deus criou os céus e a terra. Lançou no mundo as galáxias e os planetas. E agora o verso 2, aqui é dado um zoom, e nesse zoom divino, Deus agora começa a focalizar somente a terra. Deixa o macrocosmos e começa a focalizar somente a terra, dizendo no verso 2, e a terra era sem forma e vazia. Ela já existia quando Satanás foi expulso do céu, mas era sem forma e vazia. Por isso, em Apocalipse 12, verso 9, diz que ele foi lançado para a terra. Porque quando Satanás foi expulso do céu, Adão e Eva não tinham sido criados. Mas o planeta Terra existia, sem forma e vazio. Por isso diz aqui, era a terra sem forma e vazia,
e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Queridos, quando o conflito foi transferido para a terra, quando Satanás foi lançado para a terra, isso não queria dizer que o conflito deveria se instalar na terra. O conflito se instalou na terra porque Adão usou a sua liberdade de escolha da forma errada. Adão escolheu a sua liberdade de escolha, o seu livre-arbítrio, para transferir a Satanás o domínio da terra. Ele fez essa escolha. O pecado de Adão foi consciente, foi racional, foi uma decisão. O pecado sempre é uma decisão. Você decide pecar. Você decide ceder à tentação. É uma decisão. Decisão de não ceder. Decisão de obedecer a Deus. Decisão de não pecar. Deus, através do Espírito Santo, trabalha na sua mente para nos fortalecer na mente a decisão de não pecar. Infelizmente, Adão decidiu pecar. E Satanás se tornou o líder deste mundo. No livro Filhos e Filhas de Deus, eu gostaria de ler para vocês o que está no livro Filhos e Filhas de Deus. Foi lançado esta meditação, escrita por Ellen White, em forma de meditação matinal. E no primeiro dia, dia 1º de janeiro, nós encontramos essa descrição. Todo o céu tomou profundo e jubiloso interesse na criação do mundo e do homem. Os seres humanos eram uma nova e distinta ordem. Percebam que, depois que Satanás foi expulso do céu, o planeta Terra foi o primeiro planeta a ser criado. Depois que Adão e Eva, depois que Satanás foi expulso do céu, Deus deu sequência ao seu projeto de dar forma e beleza e simetria ao planeta Terra, realizando o processo da semana da criação e no 6º dia criando Adão e Eva. Porém, o pecado já tinha acontecido. Adão e Eva foram criados como uma nova e distinta ordem na criação divina. Quando Ellen White fala que os seres humanos foram criados como uma nova e distinta ordem, é porque foram criados de uma forma diferente e com um propósito diferente de todos os outros planetas criados por Deus. Todos os outros planetas criados por Deus foram criados antes de existir o pecado. E o planeta Terra foi criado depois de existir o pecado. Então foram criados com um propósito diferente, com uma santa e sagrada missão. Aqui diz, foram criados à imagem de Deus. Dá-nos a entender que unicamente o ser humano, você e eu, somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Esse é um dos mistérios da piedade. Esse é um dos mistérios do amor de Deus que nós vamos continuar estudando em toda a eternidade. Por quê? Não os outros planetas. Porque somente nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Notem mais. E o desígnio do Criador era que povoassem a terra, destinavam-se a viver em íntima comunhão com o céu, recebendo o poder da fonte de todo o poder, sustentados por Deus, deviam viver vida impecável. Deus criou o homem um ser superior. Eu gosto desta descrição. Está no finalzinho da página de 1º de janeiro, do Filhos e Filhas de Deus. Deus criou o homem um ser superior. Unicamente ele foi formado à imagem de Deus e é capaz de participar da natureza divina. Conforme diz a primeira carta de Pedro, nós somos participantes da natureza divina. De cooperar com o seu Criador e executar-lhe os planos. Queridos, Deus tinha propósitos sagrados ao criar Adão e Eva. Por que propósitos sagrados? Porque o pecado já existia. O pecado já tinha acontecido no céu. Satanás já tinha sido expulso do céu. 1/3 dos anjos tinham sido expulsos com ele. E 2/3 dos anjos permaneceram leais a Deus. Porém, esses 2/3 de anjos permaneceram com a dúvida na mente. Será que Deus foi justo
em ter expulsado Satanás e os outros anjos. Os 2/3 de anjos que permaneceram leais a Deus não entendiam realmente quais eram os objetivos de Satanás. Seus propósitos, suas más intenções estavam mascaradas. E isso só foi desmascarado 4.000 anos depois, na cruz do Calvário. Foi somente ali na cruz do Calvário que a máscara de Satanás caiu. E os anjos de Deus no céu viram Satanás como bandido, como assassino, aquele que tirou a vida do Filho de Deus. Foi somente ali que eles entenderam que Deus é amor e Satanás é ódio, é violência, é mentira. Ele é o pai do pecado. Foi ali que realmente foi desvendado o verdadeiro caráter de Satanás diante dos anjos que ficaram leais a Deus. Foi ali na cruz do Calvário que os laços de simpatia que ainda existiam entre Satanás e os anjos de Deus, foi ali que esses laços de simpatia foram rompidos para sempre. Na parte de terça-feira que estamos estudando, falando sobre o conflito na terra, mostra que a terra foi criada por Deus para ser o palco da batalha entre o bem e o mal. Para que aqui na terra se manifestasse o caráter de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo e através dos filhos e filhas de Deus que somos nós. A terra é o palco, é um grande teatro assistido pelo universo todo. É aqui que se desenrola este filme, longo filme, entre o bem, do conflito entre o bem e o mal, provando que Deus é amor, misericórdia, bondade, a sua lei é santa, justa e boa. E Deus está provando isso através não só da vida de Jesus, mas também da vida dos filhos e filhas de Deus, comprados pelo sangue de Jesus. A serpente, no capítulo 3 de Gênesis, verso 1 a 4, a serpente dialogou com Eva. E ali ela cedeu à tentação. E ali o conflito se instalou na terra. Em Zacarias, capítulo 3, verso 2, Satanás acusa o sumo sacerdote Josué. E ali, novamente, Satanás aparece como o acusador dos irmãos de Cristo. Algo que ele tem prazer em fazer é acusar os irmãos de Cristo. Acusou Jó. Acusou o sumo sacerdote Josué. E lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 10, diz que ele é o acusador dos irmãos de Cristo. Mas, queridos, quem importa? Ele é o acusador? Está tudo bem. Meu foco não é no acusador. O meu foco, o nosso foco, é no nosso defensor. O nosso defensor é Jesus Cristo, o imbatível, o invencível Jesus Cristo, o vitorioso Jesus Cristo. O acusador, ele é um poder derrotado. Graças a Deus, ele é um poder derrotado. Louvado seja Deus por isso. Todos estes textos que estão aqui na lição de terça-feira são apenas uma pequena amostra de muitas passagens que, de maneira explícita ou implícita, apontam para um diabo literal, um diabo real, um ser sobrenatural com intenções malignas. Embora muitas pessoas enxerguem Satanás como um mito primitivo, não devemos cair nesse engano, pois nas passagens citadas acima, na terça-feira, que foi Gênesis capítulo 3, verso 1 a 4, Zacarias capítulo 3, verso 2, Mateus capítulo 4, verso 1, quando Jesus é levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo, todas estas passagens mostram que Satanás não é um mito, ele é real. Mas bendito seja Deus, Jesus também é real. O perdedor é real, Satanás, e o vencedor é real, é Jesus. Isso nos alegra, porque nós estamos do lado do vencedor de todas as batalhas. Vamos para a lição, então, de quarta-feira. Jó como um microcosmo. O macrocosmo e o microcosmo. O pecado começou no céu e o céu é o macrocosmo. Queridos, o microcosmo é representado por Jó. Jó é uma miniatura, é um retrato em miniatura do que acontece com você e comigo.
A história de Jó não é diferente da minha e da sua. Obviamente, Jó deve ter sofrido mais do que nós, você e eu, já sofremos. Mas, na realidade, o que aconteceu com Jó é o que vai acontecer em pouco tempo ou mais tempo, vai acontecer conosco também. Porque amantes de Jesus Cristo como nós somos, refletindo o caráter de Jesus Cristo e a santidade de Jesus aqui na terra, nós vamos atrair, estamos atraindo a ira de Satanás. E Deus permitirá que coisas aconteçam na nossa vida, como aconteceu que coisas acontecessem na vida de Jó, para provar diante do universo que existem filhos e filhas de Deus nesta terra, que amam a Deus de forma incircunstancial. Porque Jó amou a Deus de forma incircunstancial, mesmo perdendo tudo. Ele continuou amando a Deus. Depois de perder bens e depois de perder os filhos, ele não amaldiçoou, ele não murmurou, ele lançou-se em terra e disse: bendito seja o Deus. Deus me deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Queridos, nós devemos amar a Deus de forma incircunstancial, com emprego ou sem emprego, com doença ou sem doença, com riqueza ou com pobreza, na fartura ou na escassez. Nós devemos amar a Deus, dar glória a Deus. E assim nós estaremos fechando a boca de Satanás, que nos acusa. Nós devemos ser Jó. A experiência de Jó é uma miniatura, é um retrato em miniatura do que vai acontecer na nossa vida também. Na parte de quarta-feira, descreve-se a queda de Satanás. Existe na Bíblia uma frase que nós podemos resumir em mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade realmente continuará sendo um mistério para nós. Como surgiu Satanás? Se Lúcifer era um anjo perfeito, criado perfeito, como diz em Ezequiel capítulo 28, perfeito eras quando foste criado, anjo querubim da guarda de Deus. Se ele foi criado perfeito, então como é que ele pecou? Nós não sabemos explicar o mistério da iniquidade. Nem todas as perguntas são respondidas. Mas os textos que estão em Isaías capítulo 14 e no capítulo 28 de Ezequiel, esses dois capítulos da Bíblia nos ajudam a entender algumas coisas. Eu gostaria de ler com vocês então Isaías capítulo 14. Vamos ler. Pegue a sua Bíblia, Isaías capítulo 14, e vamos ver então os versos 12 em diante. Isaías capítulo 14 e os versos 12 em diante. Aqui lemos: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Queridos, aqui é uma descrição do que aconteceu com este anjo no céu, Lúcifer. Quem está fazendo a pergunta para ele, no verso 12, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Quem está fazendo esta pergunta para Satanás? O próprio Jesus Cristo. Aquele que é a estrela da manhã, de fato. A Bíblia diz em Apocalipse 22, deixa marcado aí, não desmarque, lá Isaías capítulo 14, mas vá lá para Apocalipse capítulo 22, e no capítulo 22, no verso 16, capítulo 22, verso 16 de Apocalipse, nós podemos ler: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Aqui está a revelação de Deus. Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Então, a resplandecente estrela da manhã, conforme Apocalipse 22, verso 16, essa resplandecente estrela da manhã, que é Jesus, ela está perguntando para Satanás
que pretendia ser a resplandecente estrela da manhã. Jesus diz: eu sou a resplandecente estrela da manhã. E agora Jesus pergunta para aquele que desejaria ser a estrela da manhã, mas não era e nunca foi. Por isso, nós entendemos aqui, irmãos, no verso 12, como sendo Deus Filho perguntando para o próprio Satanás: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? É uma pergunta jocosa. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, você que queria tanta coisa, você que queria ser Deus, você que queria ocupar o meu lugar, e como é que você caiu? Perguntas que eram feitas para que Satanás pensasse na resposta. E tu dizias no teu coração: eu subirei acima das estrelas. Na profecia, estrelas significam anjos. Ele queria ser mais do que anjos. Mais do que anjo. Subirei acima das estrelas, subirei acima dos anjos de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte santo da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Na Bíblia, o lado do norte é o lugar da habitação de Deus. E Satanás queria se assentar como Deus no lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Satanás foi lançado no mais profundo do abismo. Isaías capítulo 14 menciona as intenções de Satanás em querer ser Deus. Fez com que ele fosse lançado no mais profundo abismo. No mais profundo abismo se refere ao planeta Terra sem forma e vazio, coberto por trevas, exatamente como é descrito em Gênesis capítulo 1, verso 2. É para este planeta sem forma e vazio que ele foi lançado, no abismo, conforme Apocalipse capítulo 12 e também o verso 9. Agora, Ezequiel capítulo 28, irmãos. Ezequiel capítulo 28 traz novas revelações das razões porque este anjo perfeito, criado perfeito, como é que ele se corrompeu? Algumas pessoas pensam que Lúcifer era um anjo perfeito e o mal veio de algum outro lugar, de algum outro planeta, de alguma outra galáxia e penetrou nele. Não, queridos. O mal não veio de algum lugar. O mal nasceu nele. Ele é a raiz do pecado. Ele é o pai do pecado. O pecado nasceu em Lúcifer. Não veio de outro lugar entrando nele. Por isso diz aqui o capítulo 28 de Ezequiel: estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa. Estamos lendo o verso 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim, vejam aqui o verso 14. Tu eras querubim, está falando de Lúcifer. Ele era um anjo querubim, ungido para proteger. Ele pertencia à guarda celestial. Ele estava sempre na presença do Deus poderoso e soberano. Tu eras querubim ungido para proteger, te estabeleci no monte santo de Deus. Ele estava sempre na presença de Deus. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. E agora o verso 15: perfeito eras nos teus caminhos. Desde o dia em que foste criado, ele foi criado perfeito. Perfeito. A culpa não foi de Deus. A culpa foi do próprio anjo, querubim, que tinha o livre-arbítrio, assim como Adão e Eva também tinham o livre-arbítrio. E Adão usou de forma errada o livre-arbítrio, e Satanás também usou de forma errada o seu livre-arbítrio. Usar a liberdade de escolha que Deus nos deu da forma errada não culpa a Deus. A culpa é toda nossa. Nós podemos escolher a vida em vez de escolher a morte. Nós podemos escolher obedecer a Deus do que desobedecer. A Bíblia diz que Lúcifer foi criado perfeito, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. A iniquidade nasceu nele. E aqui diz no verso 17: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Como é que Lúcifer se corrompeu? Porque ele era o mais lindo de todos os anjos no céu. Ele era o mais inteligente, o mais poderoso,
Unicamente Pai, Filho e Espírito Santo estavam acima dele. Abaixo da divindade, ele era o mais poderoso. E ele se corrompeu por causa da sua formosura. Ele se orgulhou da sua inteligência, do seu poder, da sua autoridade. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei. Apocalipse capítulo 12, verso 9. Foi lançado por terra, quando a terra era sem forma e vazia. Por terra te lancei. Diante dos reis te pus para que olhem para ti. E agora, irmãos, o verso 18 mostra como Satanás vai ser destruído. O mal nasceu com Lúcifer dentro dele. E o mal não é eterno. O mal vai acabar. O pecado começou e o pecado vai acabar. O mal começou e o mal vai terminar. Como é que o mal? O mal tem nome. O nome é Satanás. Como é que vai terminar? Como é que vai terminar esse conflito? Qual é o fim deste conflito? Verso 18. Estamos lendo Ezequiel capítulo 28. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo. O que Deus vai fazer? Vai fazer com que saia de dentro de Satanás um fogo. Eu mesmo fiz sair de dentro de ti um fogo, que te consumirá a ti, e te tornei em cinza sobre a terra. Satanás vai ser consumido por um fogo. Ele vai ser lançado no lago de fogo, diz em Apocalipse capítulo 20, verso 10. Mas o fogo que vai destruir Satanás não é o mesmo fogo que vai destruir os ímpios, porque os ímpios vão ser destruídos no lago de fogo. Satanás será lançado no lago de fogo. Porém, o fogo que vai consumir Satanás, ele vai sair de dentro dele mesmo. Observe. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumirá, que te consumiu a ti, e te tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Satanás será consumido em cinzas. Esse é o fim do pecado. Esse é o fim do conflito. Este conflito que está durando por 6.000 anos, ele vai acabar. No final do 7º milênio, quando a nova Jerusalém descer do céu, e todos os ímpios forem ressuscitados. E Apocalipse capítulo 20 diz que Satanás e todos os ímpios ressuscitados vão cercar, capítulo 20 de Apocalipse, versos 9 e 10. Eles cercarão a nova Jerusalém que desceu do céu. E então descerá fogo do céu e os consumirá. E Satanás será queimado por um fogo que vai nascer de dentro dele. E ele vai se tornar em cinzas. E então Deus cria um novo céu e uma nova terra. O lar eterno dos filhos de Deus. Um ponto final para o conflito entre o bem e o mal. O bem é eterno. O mal findará. Aleluia por isso. Jesus Cristo é o vencedor. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo é aquele que nos ama, que morreu por você e morreu por mim. Ele vai voltar. Ele vai nos levar para o céu. Nós vamos viver 1000 anos com Ele no céu. Depois vamos descer com Ele dentro da cidade santa. E os ímpios serão ressuscitados. E Satanás e os ímpios serão queimados. E Deus então dirá: eis agora um novo céu e uma nova terra. Porque a primeira terra e o primeiro céu passaram. E agora vamos viver a eternidade na presença do Deus que amamos, adoramos, com Jesus Cristo, com o nosso Pai. Que Deus te encha de alegria com essa bendita esperança, com esta promessa. Jesus Cristo voltará em breve. Deus te abençoe, meu querido irmão. Amém.